especial de continuar a falar das parábolas de Jesus Cristo. Aliás, de algumas, ou de uma, dentre as muitas parábolas que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deixou. E o faremos isso hoje, à luz de um texto que é tão conhecido, mas tão conhecido, tão falado. Quantas vezes já ouvimos, já foi pregado. O texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, a tão conhecida parábola do joio. Mesmo assentados, com toda a reverência, façamos a leitura da palavra do Senhor. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Os versículos 36 até 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão, Pai, pela possibilidade que nos dá, mais uma vez, de cá estarmos. E de termos esse momento em especial para podermos ler e compartilhar palavras de vida e salvação. Nós louvamos o Teu nome, Pai, pela liberdade que cá nós temos de poder fazer a leitura e meditar na Tua palavra, nas Sagradas Escrituras. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nesse momento, nos inspire, nos instrua. E que a Tua palavra, Senhor, interessada a cada um e a cada um hoje, vá e gere, Senhor, o fruto que o Senhor tem enviado. E que a palavra da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da Tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. A parábola do joio, ou também dita como a parábola do joio e do trigo. Um texto, como falado, tão famoso, tão lido, tão meditado, tantas vezes pregado, que nós hoje aqui temos a incumbência de também compartilhar. Há
história ser dita, como prolegômenos. E é tão interessante isso que quando nós valemos de textos já muito conhecidos, muito pregados, esperamos sempre algo novo, não é? Senão, parece que, de que vale? O Espírito Santo sempre nos dá algo novo, por muitas vezes a partir das mesmas palavras. Não há que nos incumbe ingressos a priori em partes mais aprofundadas, talvez, mas eu convido-te mais uma vez, além de orarmos, a abrir o seu coração para que o Espírito Santo tenha a dizer. Talvez o que eu diga aqui não seja nada de novo, mas por meio do Espírito Santo, torna-se novo para nós. Renova-se a cada manhã. Portanto, esse é o convite. Que estejamos com os ouvidos, para além de atentos, dispostos, com o nosso coração aberto. Nós todos somos pecadores. Não há qualquer dúvida quanto a isso. Por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer qualquer bem. É um bocado difícil de ouvir isso. É triste, mas é a realidade. Agostinho de Hipona, o bispo, aponta para a natureza pecadora de alguns cristãos, principalmente à luz, inclusive, desta parábola do joio. Ele postulou que a igreja, portanto, não pretendia ser uma comunidade de santos. É tão interessante como deturpou-se isso ao longo da história. Na fala de Agostinho, a igreja não pretendia ser uma comunidade de santos, santos não no sentido de separação, mas no sentido de santificação, mas um corpo misto, integrado por santos e por pecadores. Nessa parábola que nós lemos, que o nosso Senhor Jesus nos deixa, um fazendeiro semeia a sua terra. Mais tarde, depara-se com um joio no meio do trigo, cuja semente foi lançada pelo inimigo. E se aquele fazendeiro, os seus servos, separassem o joio do trigo, quando, logo no momento da sua identificação, isso poderia causar sérios prejuízos ao trigo, ainda muito fragilizado. E essa desunião somente poderia acontecer quando fosse realizada a colheita. Quando o trigo, então, já se apresentaria fortalecido, formado, íntegro, de forma que essa dissociação já não lhe causaria prejuízo. Na igreja, a separação entre o bem e o mal, da mesma maneira, ocorreria apenas no final dos tempos, ou seja, quando tudo se consumar. Calvino foi além de Agostinho, mais radical na sua avaliação, um pouco mais extremo, a partir da questão da natureza pecadora. E a despeito de Agostinho, ou adicionalmente a Agostinho, ele propõe uma natureza não de alguns cristãos, uma natureza pecadora não de alguns cristãos, mas uma natureza pecadora de toda a humanidade, o declínio, a queda de toda a humanidade. E é a partir de Calvino que nós vemos que toda a possibilidade de fazer bem no ser humano só decorre da graça divina e não dos seres humanos, do bem que nós podemos fazer. Nada advém de nós o que é bom, mas apenas da graça de Cristo que está em nós. A parábola nos indica que não há apenas um semeador. Na verdade, o que semeia o joio, como nós vemos, é o inimigo, com uma clara intenção de contaminar e destruir a boa seara. De qualquer forma, e aqui mais uma vez, a falar de Agostinho de Hipona, não é dado ao ser humano compreender qual é a igreja visível e a invisível. O que é isso? A igreja visível, esta, para nós, e a igreja invisível, no sentido a dizer que não cabe a nós, não temos condições
capacidade, o ser humano não tem capacidade de enxergar quem é joio e quem é trigo. É possível que, tal como os servos daquele senhor o fizeram, daquele fazendeiro o fizeram, é possível que por vezes tenhamos a capacidade de enxergar o que é joio. Entretanto, não nos é dada a certeza do que é visível, do que é invisível, ou seja, a igreja que Deus separou. A igreja separada pelo Criador. A igreja verdadeira. Não apenas as reuniões, não apenas as assembleias. Pois bem, à luz dessa parábola que tenta separar, que separa santos e pecadores, no curso do crescimento da igreja, eles devem caminhar juntos. Santos e pecadores. Este é o núcleo dessa história. Devem caminhar juntos, aguardar a separação que será feita por Deus ao final da história. E a pergunta que eu faço a mim hoje, e que eu convido-te, caso queira, a fazê-la, é: já que nós não temos a capacidade integral de compreender qual é a igreja invisível, quem são, de fato, santos e pecadores, e, já que a igreja é composta nesse organismo misto de santos e pecadores, quem eu sou? O joio ou o trigo? Porque na comunidade, veja, a palavra é clara, as comunidades crescerão, caminharão com os dois tipos sempre juntos. De forma que, se há 100 num espaço, uma parte é trigo, a outra é joio. Não é que pode ser. E a pergunta, volto a dizer: quem sou eu nesta seara? Sou o joio ou sou o trigo? Gostava que fizesse essa pergunta também para si. Se somos joio ou se somos trigo. E quando fazemos isso, é bom, é saudável, que também, de plano, já abandonamos aquele pensamento assim: aquele irmão é joio. Este é certeza que é joio. A análise que eu convido-nos a fazer é uma análise pessoal. Mas como identificar, então, se somos joio ou se somos trigo na comunidade? E se caso eu descubra que eu sou o joio da comunidade, é possível mudar isso? A esta meditação eu dou o tema de ser ou parecer, como uma pergunta. De início, quais são as características do joio? Uma das claras características do joio, que enfatiza a parábola, é que ele parece com o trigo. Mais ou menos. Mas uma das características da parábola é dizer que o joio parece com o trigo. Notem que somente é possível identificar quando vêm as espigas. Até então, o joio e o trigo estão crescendo juntos e não é possível identificá-los. E essa aparência proporciona que no fim daquele plantio ele passe desapercebido e misture-se com o trigo, de uma forma que, quando percebe-se, já não é mais possível tirá-lo da plantação sem arrancar junto, sem causar danos ao trigo. O joio, portanto, na parábola, parece com algo que ele não é. Por isso que eu chamo aqui de ser ou parecer. E nessa analogia da parábola, então, o ser humano tem as suas características de joio, seria como uma semente lançada pelo inimigo.
seria como uma semente que inevitavelmente crescerá junto do trigo. Seria como uma semente que quer caracterizar-se enganosamente como trigo, valendo-se da aparência de trigo, mas sem o joio. Talvez, e aqui de uma forma já a pensar em quem somos, trigo ou joio, não é? Valendo-se de uma aparência de ser cristão. Em Mateus, no capítulo 23, nos versículos 27 a 28, nós temos um texto áspero do Senhor Jesus a dizer: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Assim sois vós, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Parecem bons religiosos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. O texto auto-explica-se. Aqueles fariseus, conhecidos pelas suas vestimentas, pelo modo de falar, que tinham uma montra de homens justos e santos, mas por dentro fediam como sepulcros caiados e estavam cheios de hipocrisia e maldade. Mas como eles eram identificados? Pelas suas características exteriores. Eles pareciam trigo. Eram identificados por aquilo que eles externavam, por aquilo que eles pareciam ser, mas de fato não o eram. Eram moralistas religiosos, presos à literalidade da lei, usando-a para maltratar os outros, buscando de forma incessante os erros das outras pessoas, para poder aplicar a lei com efeitos punitivos. Ou não é assim que nós vemos toda a caminhada de Jesus e essa tensão com aqueles religiosos? Era aquele tipo de gente que se escandaliza com todo o pecado alheio, sem qualquer tipo de misericórdia, aparentemente segue os melhores caminhos, mas por dentro fede como uma sepultura. A sua vida é de aparência, de justiça, de ética, moral exacerbada, daqueles que batem no peito, se gloriando das suas perfeitas atitudes, a fim de que seja conhecida a todos a sua santidade. Não obstante a sua imagem, por dentro, fediam como uma sepultura. Primavam pela imagem e pareciam ser aquilo que não era de verdade. Jesus critica essa postura por inúmeras vezes, como na parábola do fariseu publicano, por exemplo. A vida daqueles que aparentam ser santos, talvez em alguns contextos até o sejam, mas são maus, cheios de ódio, só veem o pecado quando está no outro, os erros dos outros, e a sua imagem nunca pode ser destruída, afinal, vive-se dela. Tal como o joio estava no meio do trigo, parecia trigo, mas não era trigo. E as características do trigo, por outro lado? A despeito do trigo, do joio, não parece trigo, mas é trigo na sua essência. A despeito de ter sido semeado pelo inimigo, é semeado pelo Filho do Homem, é filho do reino, como nós vemos no versículo 38, é o que é por fora, o que também é por dentro. Não apresenta ser algo que não o é. Na analogia do trigo ao ser humano, conforme propõe a parábola, dá-se mediante o amor. O
O ser humano, que nós, como falamos aqui de início, que é totalmente mau e que o bem que faz é apenas possível pela graça de Deus. O ser humano que se compara com o trigo, filho do reino, só é o que é, não pela sua bondade ou pelos seus atos melhores, mas pela graça. Só é genuíno trigo pela graça. Obteve salvação e característica de trigo pela graça de Jesus Cristo. E viverá ao lado do joio, até que o semeador, na hora certa, colha todos juntos e faça a separação, quando o trigo já está bem encorpado, quando o trigo já está pronto para ser colhido, quando então resplandecerá o trigo como o sol no reino de Deus. O joio, por sua vez, será lançado, será amarrado em feixes e lançado no fogo. Mas é importante, é necessário, é imprescindível, é indissociável que vivam juntos joio e trigo. E não cabe nem ao trigo escolher a dizer, este é joio, sentenciar o joio como joio, condenar o joio como joio, porque estas, na verdade, não são características do trigo, são características do joio. Julgar, condenar, só ver o mal no outro, tal como aqueles homens que aqui falamos, que estavam fedendo por dentro como sepulcros caiados. O trigo, ou a boa semente, que são os filhos do reino, e que têm responsabilidades no reino, responsabilidades de levar a conhecer o ser trigo, pregar as boas novas, fazer o bem, cuidar das viúvas e dos necessitados. Estas são as características do trigo no reino de Deus. E, finalmente, as características do joio, do trigo, e a dizer para nós, cabe somente a Deus separar o joio do trigo. Somente a Deus. A primeira atitude daqueles homens, dos servos daquele homem, do fazendeiro, coerente, racional, Senhor, identificamos que há joio na plantação. Não fosse o Senhor que lançou. Quer que tiremos? Não. Quer que vamos arrancar? Não. Jesus esclarece que o semeador nessa parábola é ele mesmo, é o Filho do Homem. E explica posteriormente que ele mesmo dará ordem aos anjos, no seu tempo, na consumação de todas as coisas, para a colheita, quando estes anjos separarão aqueles que praticaram iniquidade, os que serão então amarrados e lançados para o fogo, e os que forem retos, que resplandecerão junto ao Pai. A tendência natural daqueles servos, natural, obviamente, é excluir o mal. Pronto. Mas Jesus ensina que é necessário essa caminhada unida. É necessário que se desenvolva no meio do trigo o joio. Não apenas esteja lá, ele desenvolve-se. Jesus, ao proibir que aqueles servos arranquem o joio, aponta para essa ausência, ou esse não tolerante, não julgamento, não apontar. Até porque o ser humano não detém essa capacidade específica de avaliar necessariamente aquilo que nós falamos aqui, a igreja invisível. É somente Deus que pode fazer. O Mestre nos mostra que separá-los antes da colheita não cabe a ninguém. E separar só cabe ao dono da fazenda, que é o Senhor. Nós fizemos aqui duas perguntas iniciais. Como avaliar se eu sou joio ou se eu sou trigo? Isso parece uma pergunta muito difícil de nós fazermos.
haverá necessariamente a crescer juntos o joio e o trigo. Não há comunidade cristã só feita de trigo, nem só de joio. Necessariamente precisamos crescer juntos. Quem sou eu? Aquele que tem boa postura, roupa pastoral, fala cristã, parece-se como um bom cristão, mas por dentro está recheado de maldade, julgamento, intolerância, que fede como uma sepultura. Ou, não obstante, o que aparenta tem uma essência, ou seja, pareço trigo, mas sou joio, ou tenho essência de trigo. Sou aquele que é plantado pelo Filho do Homem, não pelo inimigo dentro da seara para problematizar a plantação. Quem nós somos? Um dos dois. Quem nós somos? É uma pergunta, é uma difícil pergunta, existencial até, que nós devemos fazer. Quais são as minhas características? Assemelham-se mais a qual? A do joio ou a do trigo? E se eu descobrir que eu sou joio? Ora, na botânica não é possível alterar. Mas para Deus é possível alterar qualquer coisa. Lucas, no seu capítulo 1, assim diz: tudo é possível. Meu convite, irmãos e irmãs, nesta manhã, é para que façamos esta autoavaliação, esta perigosa autoavaliação, esta avaliação que pode desnudar quem nós somos e nos entristecer por isso. Mas é necessário. Para eu identificar se eu sou joio ou se eu sou trigo. E eu tenho certeza que se eu identificar características de joio em mim, elas existem. Eu tenho certeza que eu posso buscar a Deus que essas características sejam alteradas. Essa é a minha oração para a minha vida. E essa é a minha oração para toda essa comunidade. Que Deus os abençoe.